sabe. As pessoas dizem: "É tão bom, dá vontade de parar, porque eu tô me sentindo abraçada, eu tô me sentindo cuidada", sabe. E isso é muito bom, essa sensação, né, do amor incondicional, porque é como se ele preenchesse realmente as nossas células. A gente se sente nutrida de amor. E eu acredito muito que quando a gente está nutrido de amor, a gente realmente consegue se transformar. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, a mais uma jornada da alma. E hoje aqui, ó, minha convidada mais do que especial. Vocês estão cansados, né, de ver a Débora por aqui, mas como eu não me canso de trazer a Débora, eu sempre vou trazer a Débora, sempre que ela aceitar o meu convite aqui, porque é sempre um prazer enorme tá com a Dé aqui, porque a Dé faz parte do meu crescimento pessoal, a Dé faz parte do meu crescimento profissional e também faz parte do meu crescimento espiritual. Vocês já sabem que para mim, o espiritual e o pessoal eles caminham juntos, porque somos uma coisa só, né, essa é a minha linha de pensamento. Então a Débora, ela me ajudou aí, me ajuda nesses processos, vocês também já sabem, para quem não sabe vai saber agora, a Débora é minha terapeuta, é aquela pessoa para quem eu recorro quando eu preciso de ajuda e mesmo quando eu também não preciso de ajuda, porque acabamos virando as amigas aí nessa nossa caminhada, então nós trocamos muito, né, muitas figurinhas, muitas terapias e muitas coisas particulares também das nossas vidas. Débora, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada por você ter mais uma vez aceitado o meu convite. Gente, se vocês perderam o podcast que a Débora estava aqui falando sobre o Manifesta, quando acabar, continua aqui com a gente, não sai agora não. No final desse podcast, voltem lá e procurem o podcast sobre o Manifesta. O Manifesta, a Débora trabalha a parte profissional das pessoas, é uma mentoria e nós falamos muito sobre essa mentoria, como que ela acontece, desde do pegar no primeiro dedinho até pegar na mão inteira e a pessoa conseguir caminhar. Eu também trouxe muitos relatos meus, a minha história dentro do Manifesta, e aqui farei a mesma coisa, só que agora com o Theta Healing. O Theta Healing é a ferramenta de trabalho da Débora, uma das ferramentas de trabalho da Débora e a ferramenta que eu sou completamente apaixonada. Eu conheci o Theta Healing antes de conhecer a Débora pelos meus estudos aí sobre as terapias, então eu tive o prazer de ter uma amiga que me aplicou o Theta Healing e eu falei: "Ah, legal, né, aconteceu, né", mas foi algo que não chamou a minha atenção. Até que num dado momento eu conheci a Débora e fui experienciar o Theta Healing com a Débora, e a partir daquele dia eu falei: "Uau, eu preciso dessa ferramenta para mim muitas vezes". Então antes da Débora falar sobre o Theta Healing, eu vou pedir para quem está chegando aqui, quem perdeu os outros podcasts com a Débora, que a Débora se apresente, diga de onde que ela está, como que o Theta Healing entrou na vida dela. Dé, bem-vinda mais uma vez e o palco é todo seu. Obrigada, querida. E é verdade, né, amigas aprendendo. Esses dias a gente estava conversando e eu disse: "Nossa, quando eu te conheci", eu disse: "Eu quero ser, quero essa alegria dessa mulher, quero aprender a ser assim, espiritualizada, conectada com as coisas boas da vida". Ela disse: "Nossa, mas é a mesma coisa de você", e eu: "É porque é um encontro, né, é um reencontro talvez". E também é minha terapeuta, também fazemos muitas trocas, e e o mais legal de tudo é que somos extremamente disciplinadas, né, somos amigas e somos terapeutas quando precisa ser, conseguimos, entrar e sair dos nossos lugares necessários a qualquer hora e isso é muito bom. E eu sou muito grata por estar aqui de novo, eu amo estar aqui contigo. E, bom, eu sou a Débora Lopes, eu sou terapeuta sistêmica, facilitadora em constelações e Theta Healer, que eu amo de paixão, né. Na verdade, eu comecei a minha vida de terapeuta com o Theta Healing, né, e eu digo que foi uma experiência incrível na minha vida. Eu estava com síndrome do pânico e uma amiga achou essa terapia e nós fomos lá. Na verdade, eu fui sozinha lá e
numa sessão, porque eu tinha medo de ficar perto de muitas pessoas, eu tinha medo de andar sozinha, então, tipo, o Uber encostou bem pertinho da casa, eu saí, entrei rápido na casa, dor de cabeça, eu saí de lá caminhando, sozinha, indo até a parada do ônibus, peguei o ônibus, numa hora de movimento e voltei para casa, porque assim, era simplesmente uma sensação incrível. E eu achava até que eu tinha sido hipnotizada, eu disse para minha amiga, eu acho que eles me hipnotizaram. Porque não pode, como que mudou tanto assim, né? Mas no outro dia os benefícios continuavam e aí eu comecei a me interessar. Fiz mais algumas sessões para fazer mudanças na minha vida e uma delas foi fazer o curso de Theta Healing básico, né? Com a ideia de impulsionar meus livros, eu acho até que eu falei no outro. E esse ano é uma coisa que nós estamos vendo, eu e a Pamela. E, e aí depois na segunda eu resolvi fazer o avançado, porque o dinheiro apareceu para fazer o avançado, né? E aí a professora se manifesta muito bem, hein? Você tem um poder de manifestação muito grande. E aí eu fiz o avançado e quando no primeiro dia do avançado eu já disse para ela, quer saber, eu vou largar tudo que eu tô fazendo e eu quero ser terapeuta. E a partir daí começou essa vida maravilhosa, incrível de aprendizado, de crescimento, de conhecer mudanças, pessoas incríveis, de ter podido contribuir, porque o Theta Healing é uma coisa que lhe causa uma mudança na vida da pessoa. É meio assim, né? Vai, te vira, te mexe, sabe? É meio energia do pai lá falando da sistêmica, eu acho, né? E eu aprendo muito. Cada vez que eu faço um movimento com o Theta para mim ou para outra pessoa, expande um pouquinho mais. Porque é um movimento de energia. Eu lembro que uma cliente veio até mim, bem na época de pandemia, assim, estávamos distantes, né? Foi presencial, mas as poltronas estavam longe, máscara, todos aqueles cuidados, né? E aí depois ela falou para mim que tinha indicado para outra amiga para ir, e a pergunta, mas o que ela faz? Porque pelas orientações de segurança tem que estar longe, já tinham liberado, né, para voltar os atendimentos, serviços, mas com todas as restrições, em 2021. E, e ela diz assim, não, mas ela nem toca na gente. Ela chega, ela abre a porta, pede pra gente sentar, ela senta longe, mas de repente ela começa a dar uns comandos e parece que ela tá aí, entrando na cabeça da gente. E acho que é a mesma sensação, né, do teto da vida da gente. Odé, para quem nunca ouviu falar em Theta Healing, como que você pode explicar o que é o Theta Healing, para que a pessoa consiga, de repente, racionalizar, né? Gente, terapias energéticas não dá muito para você entender com a cabeça, porque com a cabeça não faz muito sentido. Terapias holísticas, terapia sistêmica, é tudo muito corpo sente, né? Mas eu vou pedir para a Débora tentar explicar aqui para quem é mais racional, tenta entender, né? O como que é, o que é o Theta Healing. Pelo Theta Healing, né, nós temos e acho que a maioria das terapias ficam guardados nos nossos inconscientes, os padrões, os traumas, as limitações que a gente tem. E o Theta é como se fosse uma meditação. E não, eu não vou, até mando respirar e tudo, né? Mas não é nada que vocês vão ficar tendo que fazer movimentos de meditação, mas a Baiana Stable, que é a criadora, ela define como um estado de meditação, porque a gente coloca a pessoa num relaxamento. Vou conduzindo, a pessoa vai relaxando, e aí, através desse relaxamento, a gente consegue acessar de forma mais profunda o campo energético da pessoa, aonde está o histórico dela. Então, é tudo energia. Então, por isso que é muito difícil explicar, né? E algumas pessoas que já fizeram Theta Healing comigo dizem que é muito semelhante ao PNL, e eu digo
fica faltando porque eu não sei como que funciona o PNL. Mas é uma técnica onde a gente consegue acessar essas dores mais profundas, essas limitações mais profundas e reconfigurar, né, com comandos mentais, com limpeza energética. Às vezes a pessoa diz assim: "Por que você está olhando para cima?" E eu disse: "É como se eu visse uma tela mental, sabe, é como se eu conseguisse ver ali, estando em teta, né, que segundo a Havaiana Stable, estar em teta é como se estivesse em acesso direto à fonte de vida, ao criador de tudo que é, como a gente chama, né, e estar acessando o campo energético da pessoa com a liberação da pessoa e do eu superior da pessoa. Então, às vezes a pessoa está falando algumas coisas para mim e ressoa algo como mais acima. Ela começa a falar e ressoa dor, ressoa tristeza, ressoa raiva, ressoa alegria, né. Então eu consigo perceber pelo movimento do campo energético dela o que a gente precisa trabalhar. Mas realmente eu acho extremamente difícil explicar o que é o Theta Healing. Eu sempre digo: "Faz uma sessão para ver como é, né". Eu normalmente lá nas lives eu gosto de quando a Pamela me convidou para vir no canal também, eu gosto de fazer algo prático para ver se a pessoa consegue entender um pouco como que funciona. Porque é uma mudança energética. Normalmente a pessoa até diz pra mim, tem algumas pessoas que dizem que sente frio, outras pessoas dizem: "Ai, nossa, eu sinto sono". Por quê? Porque a gente fala que é uma mudança energética, mas o nosso corpo, ele também libera, porque a gente também tem emoções represadas no nosso corpo. Então ele atua nessa forma, no nosso corpo físico e no nosso campo energético. Mas é difícil explicar o que é o Theta Healing. É, é, eu vou tentar. Gente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse podcast os contatos da Débora. A Débora, ela sempre faz live às terças-feiras no canal dela. Então, muitas dessas lives, ela traz o Theta Healing para que as pessoas que estão assistindo consigam experienciar como é uma sessão de Theta Healing. É óbvio que nas lives que ela faz, tá aberto para todo mundo. Então, assim, é um assunto que vai ressoar naquele campo, ou é o assunto que ela teve a ideia de trazer para aquela live, né. Mas em uma sessão particular, eu vou tentar aqui descrever, contar alguns relatos meus sobre o Theta Healing, como foi algumas sessões, para ver se fica um pouco mais fácil da pessoa entender, né. Você que está aí do outro lado nos vendo ou só nos ouvindo, e que nunca tenha feito uma sessão de Theta Healing, consiga, compreender. Então, eu mando mensagem para Débora. A terapia da Débora, ela é feita online ou presencial, né, online porque, por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos, no Texas, a Débora está no Brasil, então a gente só se encontra por aqui online. Então a Débora me manda o link da sessão dela e eu levo um problema, a minha queixa para a Débora. Débora, aconteceu isso, isso, isso comigo. Ela, então vamos entrar em teta. O que é o vamos entrar em teta, né? Ela vai me conduzir e vai falar: Pamela, vamos para o teu lugar seguro. Respira profundamente, relaxa o teu corpo e vai para o teu lugar seguro. Aonde é o meu lugar seguro? O meu lugar seguro é onde eu criei. É o meu estado de presença, é eu estar ali naquele momento, com o meu coração aberto e disposta a acessar aquelas dores que estão lá no meu inconsciente. Deixa eu trazer um pouquinho a respeito do inconsciente. Tudo na nossa vida, tudo que nós passamos aqui nessa realidade fica preso no nosso inconsciente. O que é inconsciente? É uma parte nossa, do nosso cérebro que a gente não acessa. É uma proteção que nós temos, né? O corpo é tão divino que alguns traumas que nós passamos durante a nossa infância até a nossa vida adulta, o corpo ele não quer mais passar por aquilo. Então ele guarda, ele esconde de você aquela informação para que ele não fique sofrendo novamente. Só que enquanto você não toma consciência de que aquilo está ali guardadinho e que algumas atitudes que você vai tendo é porque o teu inconsciente está cheio, né? É tudo que a gente exclui, ó, vamos usar aqui a constelação, né? Tudo que a gente exclui não tem como, né? A gente tenta fugir, mas não dá. Uma vez terapeuta sistêmica, sempre terapeuta sistêmica, e até porque eu uso muito os dois juntos, né? Não tem como não usar, eles são um casamento perfeito. Exato.
tudo que a gente exclui, ele volta com mais força. Volta com mais força como? Você fica sempre errando a mesma coisa, sempre batendo no mesmo ponto. Aquele relacionamento que tá sempre ruim, trocou de namorado, arrumou outro namorado, é sempre o mesmo problema. Trocou de trabalho, é aquele sempre o mesmo problema. Vai estar sempre ali, porque você ainda não resolveu. Aí o teu inconsciente está falando por você. Aí você vai para uma sessão de terapia. Fala, Débora, tá acontecendo isso no meu inconsciente. Ela vai falar, vai para o teu lugar seguro. Respira profundamente, ela vai falando lá, ela vai te conduzindo. E você vai para o teu lugar seguro, o lugar onde você tem a paz. O lugar onde a tua cabeça não está passando aquele turbilhões de pensamentos. E aí ela começa a acessar a esse inconsciente. Ela vai até o Criador. Ela entra em teta, ela fecha o olho rapidinho, mas depois abre o olho, né? Assim, como eu tô sempre de olho fechado, eu acho que ela abriu e fechou os olhos. Ela entra em teta, então ela vai até o Criador, o que é o teta, né? O teta são ondas cerebrais que vai baixando a vibração do teu cérebro, nisso a dela, e também o teu, vai baixando essas ondas cerebrais para que você fique mais aberta. Eu ia falar vulnerável, mas eu não vou colocar essa palavra vulnerável, que as pessoas podem colocar pro diminutivo, né? E não é isso. É só para baixar mesmo a onda tua cerebral, para que teu corpo fique relaxado, para que todas as células do seu corpo se abram para aquilo que vai vir. Então você contou aquela história, contou a tua problemática, a Débora vai acessar o que está por trás. Porque toda história existe uma história por trás. A história que não é contada, a história que não é vista. E o Theta Healing vai acessar exatamente a parte que não foi vista, a parte que não foi contada. E aí, quando a Débora acessa esse lugar que está lá, as suas memórias, que você não tem consciência dela, quando a Débora acessa esse lugar, ela começa a te fazer perguntas. E se eu te perguntar tal coisa? Aí você fala, hã? Como você sabe disso? E aí, fofoqueiro. completamente fofoqueira. Então, assim, ela vai trazendo, ela vai te levando a questionamentos, e depois vou pedir para ela fazer uns downloads aqui, porque eu sou apaixonada por esses downloads. Então, ela vai te conduzindo a esse lugar e trazendo à tona, e conforme ela vai trazendo à tona o que está escondido durante muito tempo, dentro de você mesmo, e aí nós estamos falando de lugar nenhum, gente, não tem nada extrafísico, nada disso. Tá tudo dentro de você, tudo lá nas suas células, porque todo o pensamento nosso não é só a cabeça que pensa, todo o nosso corpo pensa, todas as nossas células estão vibrando na mesma vibração dos nossos pensamentos. Então, tudo que a gente faz está registrado em cada célula do nosso corpo. Então, Débora acessa esse lugar e vai trazendo à tona aqueles sentimentos que estão lá presos, e muitas das vezes tem choro, tem grito, tem soluço, tem riso, tem aquele mix de sentimento, mas conforme esses sentimentos vão emergindo, você vai percebendo também, gente, é muito engraçado, porque conforme ele sobe e dá aquela dor, no mesmo instante vem o amor, e você fala, eu estou preparado para poder receber esse amor, eu estou preparado para poder deixar embora. E isso tudo é feito com a tua permissão, porque a todo momento que ela está acessando, ela vai trazendo esses downloads e pergunta, você permite? Você permite que isso seja feito? Porque se você não permitir, não adianta, ela não consegue fazer nada, nem o criador consegue fazer nada, porque vai estar invadindo o teu livre-arbítrio, né? E tudo que nós temos aqui é a escolha de querer mudar ou querer continuar. Té, você quer acrescentar mais alguma coisa? É ótimo, porque te expressa muito bem, né? Eu, quando vou falar do Theta, eu fico muito presa realmente, assim, tentando mostrar o que é a parte prática, né? Eu entro muito no sentir, né? Quando eu tô no Theta. E eu acho que é por isso que a gente se conecta tão fácil com os clientes, né? Com o Theta, porque é um sentir, é um perceber, é realmente, estamos distante, como tu tá nos Estados Unidos, eu tô aqui no Brasil, e eu consigo sentir e perceber as emoções. E o Theta, ele realmente faz todas essas que a Pamela escreveu maravilhosamente bem. E enquanto tu tava falando, eu tava lembrando de uma cliente que eu atendi essa semana, e que eu acho que é um exemplo interessante até. Ela estava vivendo luto já há uns 3 anos, né? O marido morreu num acidente de carro, e ela estava junto, e ela sobreviveu. E ela diz que ela revive aquele acidente todos os dias.
E, e uma pessoa que fechou, que só trabalha, vai de casa trabalha para casa, ela, né, não estava sentindo nem sequer permissão de sorrir, de assistir um filme, de gostar do filme, de relaxar, que ela estava revivendo aquele momento de dor, de tensão, né? E quando o carro estava girando, ela descreveu todo, todo, todo. Também ela disse que dali ela já passava lembrando direto pro velório, né? E muito sofrimento. E aí a gente começou como eu digo, limpar, né, essas questões aí. E eu sempre digo, não é porque vai esquecer o que aconteceu, mas vai tomar consciência que já passou. Porque imagina, anos vivendo diariamente aquele momento terrível, né, dela, né? E aí a gente começa a dar os comandos mentais ali com o teta, de fazer NLP, de que é seguro liberar esse padrão de dor que ela estabeleceu para ela, que é seguro recomeçar a vida. E, e foi indo, né? Eu sempre gosto da prova dos 9, como eu digo, né? Volta lá e vê agora como que tá, para ver o que a gente precisa ajustar. E aí ela diz assim, nossa, eu continuo vendo, eu lembro, mas agora é como se fosse eu assistindo um filme da vida de alguém, eu não sinto mais aquela dor. Eu comecei a entender que foi e que não vai mudar. Então eu acho isso mágico, sabe? Quando a pessoa diz eu não sinto mais aquela dor, para mim é maravilhoso isso, porque são as dores que nos impedem de avançar, de viver, de estar na vida, né? Como ela mesma disse, assim, ai, de repente hoje eu posso ir para casa e assistir um filme divertido sem culpa. Eu disse, pode sorrir, pode brincar, é seguro, né? Porque imagina como que ela ia se sentir em permissão de continuar vivendo a vida dela se ela estava revivendo aquele trauma diariamente por 3 anos. É torturante, né? Então, tu consegue fazer isso. E como a Pamela disse, claro, com a permissão da pessoa, né? Se a pessoa realmente quer fazer essa mudança na vida dela. Porque a gente não consegue fazer nada se a pessoa não quer. A gente dá as ferramentas, né? Fazemos downloads, o que precisar. Mas a pessoa precisa querer. E aí estava falando e me veio na lembrança isso. Eu gosto muito quando as pessoas me falam isso. Nossa, eu lembro, nunca vou esquecer. Mas agora é uma eu estou revivendo aquilo, mas sem amor. Eu tô tentando lembrar aqui também das inúmeras sessões que nós fizemos, mas só me vem uma sessão, acho que criador quer que eu conte essa história, né? Gente, eu chamo de criador porque como a Débora fala de criador, nós estamos falando de Teta Healing, né? A Débora chama de criador, mas você pode dar o nome que quiser, tá? Deus, fonte divina, fonte tudo que é, universo, o melhor nome para você. Aqui vocês vão me ouvir falar de criador, em outros momentos aqui vocês vão me ouvir falar de outros nomes, porque eu me refiro a Deus com muitos nomes e para mim tá tudo bem com isso, eu sou bem confortável com isso. Mas durante a minha infância, eu passei, né, a minha família, nós tivemos um processo bem complicado lá na minha infância, e eu falo até me emocionando porque eu lembro desse dia, acho que esse dia foi um dia muito marcante para mim no Teta Healing, né, acho que foi aí que foi a minha virada de chave com o Teta Healing. Do inesperado, foi? Vai falar? Da história do meu pai, não vou contar a história toda, né. Ah, sim, tá. Não, achei que era do inesperado, né? Tenho aí, então você quer trazer essa depois? Não, pode falar. Falar que essa aí também é boa. Eu não vou contar toda a história, mas assim, na minha infância, eu passei por uma história bem complicada, né, minha família bem complicada, e nós carregamos isso ao longo de muitos anos, né, e a história toda aconteceu, né, com meu pai, com a família dele, com a minha família também, né, a família é parte do meu pai, e mais a nossa, né, dentro de casa, e nós carregamos isso durante muitos anos da nossa vida. E essa história era meio que um tabu dentro da minha casa, eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos, porque
era um lugar que a gente acessava muita dor nesse lugar, né. E eu sempre achei, né, por ser uma pessoa, mais espiritualizada, né, que eu estava livre dessa energia, né, que para mim estava tudo bem, eu já tinha perdoado todas as partes, a minha vida estava seguindo normal e tranquilamente, só que lembra que eu falei para vocês, o nosso inconsciente ele guarda as coisas, né, e as coisas, elas voltam acontecendo para que o universo mesmo te lembre, o criador te lembre: "Olha, tá na hora de tratar isso, não precisa mais ficar carregando essa dor", né. Até que um dado momento, essa dor veio tão forte que eu falei: "Débora, eu preciso de ajuda aí, tá bom?". Contei toda a história pra Débora, e nesse dia do Theta Healing foi um dia que assim, ó, gente, pegou. Foi o dia que eu falei para o meu marido, eu falei: "Olha, eu vou fazer uma sessão com a Débora, o que acontecer naquele quarto você não entra". Porque eu acho que eu vou chorar, eu acho que vai ter grito, mas aconteça o que acontecer, não entra no quarto, porque é o meu momento. E lá em casa nós temos muito isso, né, a gente respeita muito o espaço do outro, e aquele era o meu momento, porque ele sabia do tamanho da dor que aquela história tinha na minha família, o peso que tinha, né. E tinha que começar, é claro, por mim, né. Claro, tem todos os sintomas, então tem que começar por alguém, depois chega para o resto da família. E eu acessei esse lugar, nós acessamos esse lugar. Foi um lugar que doeu muito. Quando a Débora me colocou em teta, né, eu entrei em teta lá, quando a Débora me colocou em teta, eu sou uma pessoa que eu sinto as coisas, eu não vejo, eu sinto as coisas, eu só senti uma energia e falava: "Não quero perto de mim, não quero perto de mim, tira essa energia daqui, porque isso não tá bom". Gente, eu gritava, eu chorava, sabe. Eu sou dessas escandalosas, então eu choro mesmo. E eu chorava e falava: "Débora, tira daqui, porque eu não tô aguentando, eu não sei quem tá aqui, mas não tá muito legal". E Débora estava acessando tudo aquilo, a minha história, né, que estava lá presa no meu inconsciente. E aí, aos pouquinhos, Débora, não sei se você pode trazer para poder falar sobre as energias que podem vir no Theta Healing. E aí veio, já vou passar, a energia da compaixão veio, e muito amorosa, e ela trouxe tudo o que eu precisava ouvir, e trouxe uma explicação maravilhosa de tudo que aconteceu, teve que acontecer, foi da melhor maneira, que para todas as partes. E depois disso, eu liguei para o meu pai e falei: "Pai, você precisa fazer isso". E quando eu contei a história para o meu pai, é claro que ele chorou, porque a história era dele, a história também doía nele, ele foi fazer terapia com a Dé. Depois eu contei para o meu irmão, eu falei: "Irmão, você precisa fazer isso, porque eu acho que você carrega mais dor do que eu nem sabia que carregava dor. Eu acho que você deve carregar menos dor, porque você fala e eu não falo". Então meu irmão também foi fazer terapia. Então foi assim, foi uma história que aconteceu lá na minha infância, por volta dos meus 8, 10 anos no máximo, eu acho que meu irmão tinha 7, devia ter 8, 9. Então essa história, olha gente, hoje eu tenho 41, acho que eu tratei isso com a Débora 2 anos atrás, vamos dizer, com 40 anos. Essa história percorreu aí 20, 30 e tantos anos da minha vida, e só naquele momento, o ano passado, 2 anos atrás, eu não lembro muito bem, eu estava pronta para olhar para aquela dor. Porque mesmo que a dor doa, ela sempre pode doer mais um pouco quando eu ainda não estou preparada, e naquele momento eu estava preparada. E foi uma sessão difícil para mim, mas foi uma sessão, no começo foi difícil, mas eu saí daquela sessão com um alívio tão grande. É como se eu tivesse tirado uma mochila muito pesada das minhas costas e falasse: "Eu agora estou preparada para poder seguir a minha vida", né. Então eu também tinha aí nesse meio, e nesse meio dessa história surgiu muitas outras histórias que eu precisava tratar, muitas crenças que eu precisava tratar. Uma delas foi, gente, eu detestava a surpresa. O inesperado para mim não era um lugar legal. Sabe, as pessoas tinham sempre que me falar aquilo que ia acontecer, porque tinha que ser uma coisa sempre programada, sempre pensada. E por que o inesperado era algo muito difícil para mim, né? Por exemplo, a pessoa falar: "Nossa, eu vou te levar em tal lugar". Tal lugar onde? O que vai acontecer nesse lugar? Isso para mim era difícil. Receber um presente inesperado para mim era difícil. As pessoas, né, que eu sempre assisti vídeo: "Nossa, esteja aberta para poder receber presentes do universo". Eu falo: "Não vou receber". Não vou receber porque eu não acredito nos presentes inesperados. Isso não acontece. Mas por que não acontecia comigo? Porque eu tinha essa dor. E essa dor eu precisei sair de um lugar, abandonar toda uma história de um dia para a noite e construir uma nova história em um outro lugar, do zero.
Sendo que assim, eu tinha amigos, tinha família, tinha tudo, eu tinha toda a minha estrutura. E de um dia para o outro, essa estrutura teve que vir abaixo. De forma inesperada, né? De forma inesperada. Então, eu precisei construir um novo lugar, um novo castelinho, uma nova casa, uma nova tudo em um outro lugar. Então, essa história que eu precisei findar, a minha família precisou findar de forma inesperada, isso acontecia comigo até agora. E foi só aos 40 anos de idade que eu consegui me livrar. E hoje, gente, é claro que eu acredito em presentes do universo e ganho um monte, tá? Um monte, porque alguém que chega com presente é quando olha a conta tem dinheiro, alguém que não pagou, que passa a pagar, é alguém que traz uma mensagem e fala, gente, olha os milagres acontecendo na minha vida porque eu permiti. Eu quis olhar para esse lugar, mas eu também não sabia que eu tinha, né? Não sabia que eu tinha essa crença, eu só não acreditava no inesperado, achava que isso era impossível de acontecer comigo. Achava muito bonito as histórias do inesperado, as pessoas contando, porque eu recebi isso, eu recebi aquilo, né? Às vezes conta lá no canal dela, porque eu não tinha dinheiro para poder fazer o curso de Theta Healing, e aí eu vi que eu tinha uma pólice, fui ligar para o banco tinha devolvido essa pólice, eu consegui, eu falava, cara, isso é muito bacana, essas histórias, eu acredito nessas histórias, e por que não acontece comigo? Porque eu não acredito nessas histórias, né? Então, assim, eu estava completamente fechada para poder receber tudo que eu recebo hoje do universo. Então, assim, eu consegui acessar esse lugar, né? Estar aberta para poder receber tudo que eu recebo hoje, mas eu precisei olhar para isso antes. Se você tem alguma história minha aí, você pode contar, você está liberada, tá? Autorizada. Mas só vou explicar o que é o Theta Healing, ele tem 7 planos de existência, tá? Então, o primeiro plano de existência é onde estão os minerais, as rochas, a terra, né? É o plano onde a gente está em conexão com a energia da Mãe Terra, né? O segundo plano de existência é onde estão as plantas, aí onde estão os elementais, né? Então, as ondinhas, os elfos, os gnomos, né? E aí as pessoas ficam olhando, né? A gente fala as salamandras, né? Onde estão todos os elementais, onde está a parte de flores, as raízes, né? Conectada com o primeiro plano de existência, porque todos os planos estão conectados, né? O terceiro plano de existência é onde estamos e onde estão os animais, né? E nós, que também somos animais, né? E o quarto plano de existência é onde estão as energias, a parte mais etérea, onde já não precisamos dessa matéria aqui, né, do nosso corpo, e é um plano que é do como aqui, o bem e o mal, né, a luz e sombra. E o quinto plano de existência já é onde estão as energias mais conscientes, já não há dualidade. Todos os planos, eles têm algumas dimensões, então no quinto plano a gente estuda um pouco mais quais as dimensões estão ali. Então, quanto mais próximo do sexto plano, menos dual né? Mais consciência tem as energias que estão ali, os seres que estão ali, né? Então, é onde estão os nossos mestres, aonde estão os nossos anjos de guarda, os nossos guardiões, mentores, né? A imagem desse Deus das religiões está aí também, é criado aí, né? Buda, Jesus, estão todos aí, né? O sexto plano de existência é o plano das leis universais. Então, tudo o que existe em todos os planos, existe lei, né? Então, todas as leis estão aí. Quando nós estudamos o Theta, quando a gente começa com o Theta, algumas leis se apresentam com disponibilidade, querendo trabalhar com a gente. E ao longo, quando a gente vai se desenvolvendo, a gente vai adquirindo outras leis, né? À medida que a gente vai aprendendo as crenças. E eu fiquei muito feliz, porque a primeira lei que se apresentou para mim
quando eu fui trabalhar com o Theta Healing foi a lei da compaixão, né? E então eu trabalho com outras leis também, amo todas elas, mas a lei da compaixão tá aqui no coração, porque ela está sempre comigo toda vez que eu entro em Theta para trabalhar. A lei da compaixão está comigo. E algumas vezes ela se apresenta para as pessoas, né? Então é como uma canalização, onde ela vai dizendo o que ela gostaria de dizer para a pessoa, né? E eu passando o recado, né? Até tem uma coisa engraçada que ontem eu estava atendendo uma cliente já mais antiga, e na hora que eu estava fazendo o equilíbrio energético dela, eu disse, nossa, a lei da compaixão quer falar contigo, ai, torra lá. Bom, se a lei da compaixão vai falar comigo, vai ser grande, meu Deus do céu, antes até que ri, sabe? Porque a lei da compaixão é extremamente com compaixão, não tem, sabe? Ela é muito querida. É diferente de falar, por exemplo, com a lei da verdade, que é, né, vamos lá, né? Não tem. Ela já chega dizendo, eu sou a verdade, só a verdade, né? Então, a gente tem várias leis, né? E é muito bom conversar com as leis. Assim como também, preciso dizer, o nosso eu superior, ele transita entre o quinto e o sexto plano, né? E às vezes a gente consegue também pedir conselhos e ajuda para o nosso eu superior, que é a nossa versão mais sábia, né? Eu sempre digo que é o gerentão, então tem o eu superior da Débora, e tem várias Déboras em muitas dimensões, em muito espaço-tempo, e aí tá aquela versão mais sábia ali gerenciando todas as outras Déboras. E no sétimo plano de Space existe o criador de tudo que não é essa imagem do Deus das religiões, é uma energia extremamente amorosa, que doa essa própria energia para a formação de tudo que é, né? Então, a gente fala assim que quando a gente está em conexão, quando a gente está em Theta, a gente está em conexão direta com o Criador de tudo que é. E tudo o que a gente faz, a gente primeiro pede para ele. Então, primeiro vai por ele, para depois a gente conseguir passar para a pessoa. Então, tem o comando, o Criador de tudo que é comandável, e aí a gente faz o comando, né, e pede o que seja. E o enquanto a gente está em conexão com o Criador, e eu já aconteci isso com algumas pessoas, você pode perguntar 10, 20, 30 vezes a mesma coisa de formas diferentes, a resposta vai ser a mesma, com a mesma entonação e a mesma amorosidade. Porque ele é extremamente amoroso, essa energia é uma energia extremamente amorosa, né? E aí eu sou, inclusive, quando eu digo fazer culpas com o Criador hoje, conversei com o Criador não sei o quê, as pessoas acham muito interessante isso, né? A Pamela já está acostumada, né, com a história do Criador, ela até já pegou a vibe também. Mas por quê? É a energia máxima e a gente tem o direito de estar conectado com essa energia máxima para transmutar as coisas que precisam transmutar, para impulsionar o que precisa impulsionar. E é por isso que eu sou transformada pelo Theta, né? Eu entro em contato com o Criador. E quando você está em conexão com essa fonte máxima, com essa fonte primordial, com o Criador, e mais uma vez, gente, cada um deu o nome que queira dar, você consegue ver no outro essa energia, né? A energia, quem é, né? Quem é o Criador? O Criador são todas as coisas. É a árvore, é a mesa, sabe? Tudo. Então, assim, quando eu estou em contato com o outro, falando com o outro, e se eu trago isso para minha realidade, eu falo, gente, eu estou conversando direto com o Criador, que seja com outra pessoa, sabe? Aqui. E assim, você vai transformando o seu dia, porque você vai levando essa energia de amor. O Criador nada mais é a energia de amor pura. Então não tem a dualidade, eu consigo ter mais paciência com o outro que está ali, perturbando às vezes minha vida, falando 500 vezes a mesma coisa. Eu tenho vontade de falar, para meu filho, eu já não aguento mais. Você me perguntar a mesma coisa de formas diferentes, né? A vontade de dar-lhe um socão. Mas vem o Criador e fala, tudo bem. E aí fala, sabe, com amor. E assim, é tentar trazer isso para o teu dia a dia, né? As terapias, ela vai te ajudar a sair desse processo, mas quando você consegue trazer as terapias para o seu dia a dia, né, e esse bem-estar seu, você consegue olhar tudo dos olhos, né, do Criador.
Você tem mais alguma história aí para poder contar, para que as pessoas possam sentir um pouquinho mais sobre o Teta Healing? Eu tenho, mas eu vou colocar antes uma coisa que eu acho bem legal, assim, porque algumas pessoas dizem que o meu Teta é diferente, né? E até teve uma história de uma colega que foi fazer o Teta depois de mim e disse assim, gente, eu acho que a moça que me ensinou o Teta não sabe direito. E eu disse, como assim? Tem uma apostila para seguir, porque apesar de eu não ser instrutora, eu trabalhei como monitora em vários cursos, né? E como assim? Tem uma apostila para seguir, não tem como esquecer de algo. Mas ela não fez aquilo que tu faz, recebe amor em todas as células, lá no teu lugar. Eu digo, gente, mas isso não é do Teta. O Teta, ele é seco. Se eu quiser dar um comando agora para Pamela e ela disser sim, eu vou entrar em Teta e já vai resolver. Mas lendo e estudando o Teta e as coisas da Havaiana, ela disse que a pessoa só consegue fazer a transformação se as suas células estiverem cheias de amor incondicional do Criador. Porque começa pelo corpo, porque nós temos essa matéria, e o corpo precisa começar a relaxar e aceitar. E aí o que surgiu? Eu digo, nossa, então eu já vou entrar direto enviando amor para a pessoa, né? Já vou equilibrando a pessoa e depois peço para ela ir para um lugar seguro. Porque eu pensei, eu não vou fazer a meditação do Teta, que é longa, toda vez que chegar alguém para mim. Então, sou boa em download, Criador. Então, a partir de agora, quando eu mando a pessoa para um lugar seguro, você, por favor, entenda que a pessoa está indo para o 7º plano, entrando em Teta, né? E aí eu criei isso. Então, foi engraçado, porque ela disse, mas não tem essa parte. Eu digo, mas essa parte não tem. Essa parte foi a Débora que inventou. O que a Alex está te perguntando aí? Olha, a gente tá falando aqui de Teta, de amor incondicional, e eu acho que a energia do amor tá aqui no estúdio, porque as pessoas estão aqui atrás, estão num amor, numa gratidão, e assim, estão numa felicidade e num choro, mas é um choro de alegria e de amor. Eu tô E eu nem tenho comando ainda, né? Pois é, então assim, ó, é por isso que gente, é por isso que eu não canso de falar que quando nós estamos conectados e tudo à nossa volta está conectado, porque, gente, ninguém se conecta com pessoas que não têm que se conectar. Hoje no planeta Terra existe 2 linhas, né? A linha desse amor incondicional, que é o amor que nós estamos aprendendo a ter com o outro, e uma linha um pouco mais densa. Então vocês percebam aquilo que, quão mais perto das pessoas você está, né? Por exemplo, se eu vibro no amor, na gratidão, na alegria, mais eu vou conhecendo pessoas estando nessa mesma vibração. E quanto mais eu tô na reclamação, né, no ódio, na raiva, mais eu me conecto com essas pessoas que também são dessas vibrações. Então, a gente está meio que se separando, né? A galera que vibra no amor e a galera que vibra na raiva, e aí a gente começa a falar de amor e tudo, e assim, e vai contagiando todo mundo que está aqui atrás, porque o amor é isso. O amor, ele não tem barreiras, ele não tem... É simplesmente você estar aberto e querer estar nesse lugar e receber esse amor, e eu adoro falar sobre amor, eu adoro falar sobre esse estado, porque é um estado tão leve, é um estado tão gostoso de você estar, que vale a pena, sabe? Vale a pena você enfrentar os seus medos, vale a pena você enfrentar as suas dores, e é por isso que o canal aqui traz essas terapeutas, é por isso que eu trouxe a Débora, porque ela me ajuda a descobrir mais esse lugar que tem dentro de mim, porque a Débora não traz como terapeuta nada que eu já não tenha, nada que o Criador já não tenha me criado desse jeito. O que ela faz é só tirar a venda dos meus olhos e me mostrar que é possível acessar um pouco mais dentro de mim. Porque o caminho, gente, é sempre dentro. É dentro que tem todas as respostas. Mas nem sempre nós conseguimos acessar esse lugar sozinho. E às vezes a gente precisa de ajuda. E por isso que o Teta Healing, ele me ajuda a descobrir, a caminhar cada vez para dentro, a descobrir as respostas que estão dentro de mim. E quanto mais eu estou conectada comigo, quanto mais eu descubro as minhas dores e coloco ela para fora, eu olho e falo, agora nesse lugar de dor tem um lugar de amor. E esse lugar de amor eu consigo doar um pouco mais ao outro.
E esse amor, ele vai doando, e eu vejo aqui com todo mundo que eu vou me conectando, e é uma conexão de amor, era a Débora, outra, sabe? É cada um que vai entrando com esse amor e cada um vai aprendendo. Porque a gente vai experienciando, uma história, a Débora tem outra, a minha equipe aqui tem outra, a gente se conecta. E todo mundo vai trazendo, vai aprendendo, sabe? A Débora vai pegando um pouquinho de mim, eu vou pegando um pouquinho dela, porque, sabe? Ah, isso é legal na Débora, cara, eu vou pegar isso pra mim, Débora, eu vou te copiar aqui, tá? E assim, sabe, nas lives que a Débora faz, eu falo, Débora, vou pegar isso de você, vou levar isso pra mim também, porque é tão legal e não é um lugar de competição, é um lugar de que nós entendemos que juntas nós somos muito melhores. O de transbordo, né? E o transbordo é isso. E com certeza o pessoal aí tá emocionado, porque a gente falou da lei da compaixão, ela já deve estar aí, porque ela já disse, ao invés de fazermos download, hoje vamos fazer a malha para as pessoas verem o que é. A malha da compaixão é linda, sabe? Foi um presente que eu ganhei da lei da compaixão. Mas antes dela, eu quero só contar duas experiências com download, assim, que eu achei muito divertida dos clientes. Chegou um rapaz para mim uma vez e aí ele estava com alguns processos profissionais ali e a gente foi trabalhar tudo. E quando eu comecei a fazer os downloads lá, trabalhei as crenças, como que a gente faz? Às vezes a gente tem que fazer downloads de segurança na pessoa, tipo, é seguro baixar as barreiras, é seguro se abrir, é seguro lembrar disso, você já sabe isso. Aliás, isso é uma coisa que quando a gente começa a fazer o curso lá, né, a instrutora diz lá no básico, né, bem-vindos, eu me sinto honrada por estar aqui lembrando aquilo que você já sabe, né, e a gente usa muito esse download também, né, você já sabe isso, é seguro lembrar, e aí depois a gente trabalha, realmente libera a crença, né, que está ali limitando a pessoa, e coloca já em seguida, porque a crença para nós é um programa. Então, quando a gente libera aquele programa, a gente já coloca um novo programa positivo, saudável na vida da pessoa, né? E aí, depois que eu tirei lá as crenças, lá liberei as crenças do rapaz, eu fui colocar os downloads. E ele teve crises de riso. Ele ria sem parar. Então, cada vez, porque cada pessoa sente o download entrando, e é realmente entrando, sabe? Ele está começando a ser baixado no nosso corpo físico e no campo energético. Cada pessoa sente de uma forma, algumas não sentem nada e tá tudo bem, né? Quem tem que visualizar se entrou ou não sou eu. Mas ele ria sem parar. E ali foi muito engraçado, porque aí eu, como adoro rir, eu comecei a rir sem parar e eu conseguia fazer os downloads, né? E isso foi lá no início da minha jornada como terapeuta. E há pouco tempo atrás, ele veio numa constelação aqui presencial. E quando ele chegou, ele disse assim, você lembra de mim? E eu disse, nossa, o fulano que ri com os downloads. Ah, eu achei que tu não ia lembrar de mim. E ele já automaticamente começou a rir lembrando. E disse, gente, receber download é muito divertido. Eu escorri as lágrimas de tanto que eu ria. E aí a gente começou a contar pro pessoal. O pessoal achou interessante, porque não, nem todo mundo. Aliás, ele foi a primeira pessoa, depois eu tive outras pessoas que quando recebem download começam a rir sem parar. Mas ele foi a primeira e aquilo foi uma surpresa pra mim, né? Aí teve um outro caso dos downloads, que a pessoa era online e ela se colocou bem, né, fechada assim. E ela disse, eu só tô aqui porque eu amo a minha sogra e ela disse que eu precisava fazer teta healing contigo, tá? E eu não quero deixar minha sogra triste. Então mas eu já digo que eu não acredito em nada disso aí, tá? Então, não perde muito teu tempo, não gasta muito teu latim, ela disse assim ainda, né? Eu, beleza. Eu conversei, perguntei o que ela queria resolver, né? E aí ela falou, muito descrente, assim. E aí eu digo, vou ter que baixar um download de segurança, sua abençoada, senão não vai ter como fazer nada, né? E aí, claro, fecha os olhos, respira profundamente, todo aquele negócio, e já entrei direto com o download. Quando eu coloquei, você permite ensinar todas as suas células que é seguro, baixar as barreiras,
e se permitir esse momento de desfrutar desse momento de transformação, mais ou menos isso que eu não lembro. E aí ela disse sim, mas um sim, assim, daqui a pouco eu penso assim. E eu olhei assim, e daqui a pouco de novo, eu digo, gente, o que aconteceu com essa criatura ali do outro lado? Eu digo, e é online, o que eu vou fazer? Aí eu perguntei, tá sozinha? E ela disse, não, meu marido tá aqui. Mas, gente, cada vez que eu digo sim, dá um negócio na minha cabeça como se fosse um choque. Eu sinto entrar um negócio aqui. E ela pulava. Então também foi outra coisa engraçada, porque cada vez que ela dizia sim, ela dava um pulo, né? E hoje ela ainda é minha cliente em várias etapas assim da vida dela. Ela me chama pra, né, pra dar o impulso, como ela diz, e aí ela diz assim, tô precisando de um daqueles choquinhos. Ela diz assim. Então, claro, cada pessoa percebe, sente de uma forma diferente, né? Mas a maioria delas percebe muito esse amor que tu tá falando. Sabe, as pessoas dizem, é tão bom, dá vontade de parar, porque eu tô me sentindo abraçada, eu tô me sentindo cuidada, sabe? E isso é muito bom, essa sensação, né, do amor incondicional, porque é como se ele preenchesse realmente as nossas células, a gente se sente nutrida de amor. E eu acredito muito que quando a gente está nutrido de amor, a gente realmente consegue se transformar. E como eu falei, né, tudo que a gente pensa, as nossas células do nosso corpo também pensam. Com download é a mesma coisa. Quando a gente coloca para fora, todas as nossas células do nosso corpo colocam aquilo para fora. E com os downloads é a mesma coisa, porque como saiu, algo precisa entrar, né? Porque não vai ficar ali um espaço vazio, que o vazio não cria, né? Então, gente, o que é o download? Vou falar de uma forma bem grosseira, Débora, você me desculpa aí se eu for falar errado. Fala, por favor. Downloads são frases que a Débora vai falando, e assim, são frases que o criador traz para Débora, porque assim, ó, no curso de Theta Healing, no livro de Theta Healing, eu tô falando porque eu tenho um livro de Theta Healing, não sou Theta Healing, mas eu tenho um livro de Theta Healing porque eu trabalho um pouco com Theta Healing, né, nos comandos mentais. Então tem lá os downloads escritos no livro, né, para quem tá começando a seguir ali. Mas a Débora não segue o que está ali, porque o Criador traz para elas esses downloads. Então, o que são downloads? São frases, são comandos mentais que ela está comandando, não para você, mas para o teu inconsciente e para todas as partes do teu corpo, a agarrarem aquilo, a segurarem aquilo, a levar, a nutrir cada célula do seu corpo. Então, comandos mentais são frases, comandos mentais. E é engraçado, porque eu gosto do download, eu digo que o download é o amor, o próprio amor incondicional, porque eu sempre gostei, né, dos downloads, mas eu passei a acreditar realmente nos downloads, porque teve um momento meu com a Débora, que Débora trouxe para mim uns comandos mentais, que assim, gente, nem o meu marido tá comigo todos os dias, tá ali do meu ladinho, ele sabia. Tem coisas minhas. Fofoqueiro esse Theta Healing. Tem coisas minhas que eu não compartilho, porque eu sou assim, eu gosto da minha privacidade, eu gosto do meu espaço. Então, assim, tem coisas que nem o meu travesseiro, eu não durmo de travesseiro, mas nem o meu colchão sabia, sabe? Coisas só minhas, né? Pedidos meus, né, ao Criador, né? Nas minhas orações à noite, alguns pedidos meus. E quando eu tava lá de olho fechado, Débora falou, agora vamos fazer um download. Eu falei, beleza, vamos fazer um download. Fechei os olhos. Quando a Débora foi trazendo aquilo, eu fui abrindo os olhos e falando, hã? Falei, mas como que você sabe disso? Porque isso foi a minha oração da noite passada. Isso eu pedi pro Criador da noite passada. Ninguém sabe disso. Então, assim, o Criador que traz, sabe, esses comandos mentais, porque ele sabe que você precisa daqueles comandos mentais, você precisa de cada palavra que a Débora vai encaixar naquela frase, porque não é frase, não são palavras encaixadas ao vento, sabe? Débora não está tirando da cabeça dela porque é o próprio Criador, porque assim, ela trouxe os downloads para mim, é como se o Criador estivesse falando assim para mim nos downloads. Você tá vendo? Eu tô ouvindo tudo que você tá me pedindo. Nada do que você tá fazendo é em vão, tá tudo aqui sendo escrito e anotado, e vai chegar na hora que tem que chegar, né? Não é no teu momento. As coisas não acontecem no nosso momento. Depois eu posso explicar por que não chega o nosso momento, né? Mas vai chegar, porque ele me ouviu. E eu sei que ele me ouviu porque Débora trouxe. Eu falei, Débora, porque assim, nós tivemos vários downloads. Eu falei, Débora, todos os seus downloads
são a minha oração pro Criador. Assim, ninguém sabe, meu marido não sabe, meu colchão que me acolhe todas as noites não sabe. E assim, é incrível, gente. Eu sou apaixonada pelos downloads. Débora fala até nas lives dela, né? Às vezes eu tô assistindo a live da Débora, mas eu tô fazendo alguma coisa. Quando ela fala, gente, download, eu já paro na mesma hora e já fecho o olho. Que é muito bom, né? A minha primeira instrutora de Theta Healing, ela dizia, né? Gente, liberou crença, já bota um download positivo, reprograma positivamente, porque assim, ó, não deixa espaço vazio aí pra dar de bobeira e botar uma crença negativa, né? De repente, deixa o vazio aí, o espaço, a criatura sai por aí, já pega uma crença negativa de alguém aí e pronto, perdemos o trabalho, ela dizia, né? Então, tá, e aí outra coisa que ela mexia e diz assim, não use o Theta Healing com o namorado de vocês, gente, nem com a namorada, pelo amor de Deus, ela dizia. Porque assim, ó, Theta Healing é fofoqueiro, porque sou docente, ela dizia, né, Theta Healing é fofoqueiro, vocês talvez saibam coisas, descubram coisas que vocês não querem, então assim, ó, com o namorado não dá pra fazer, né, porque realmente a gente processa muita coisa, né, então de repente pode descobrir o que não quer ali, né, mexendo nisso. E tem coisas que a Débora acessa que nem você tem acesso consciente daquilo. Porque como ela vai tão profundamente, né, tá lá direto no Criador, né, o Criador tá contando tudo, e nada mais do que teu eu superior, a tua parte de mais luz, né, para poder falar, olha, ela já tá pronta para poder acessar esse lugar. Então a Débora traz ali aquela crença que ela pegou, né, de que ela pescou, né, falei, Débora, você foi pescar, Débora, fui pescar. Então assim, que ela... Esse meter aí, Débora. Assim, ela trouxe, por que trouxe? Porque você já tá pronto. Se não tivesse pronto, ela não ia acessar. Não. E ela Com sai, certeza. e você fala, mas gente, aonde que estava isso em mim, que eu não sei aonde estava, não acredito que isso está... Mas estava. E tudo só chega na nossa vida quando nós estamos preparados. Se não tiver, não vai acessar, não adianta, porque não vem. Mas quando tá, gente, deixa vir, porque... É um outro caminho, é um caminho sem volta, é um caminho mais leve, é um caminho mais tranquilo. É como aquela cliente da Débora falou, você está vendo a tua história, mas está vendo a tua história de espectador. O que aconteceu na tua vida, os traumas que aconteceram, por exemplo, essa história que eu comentei, né, lá no começo com a minha família, a história continua, porque eu não tive amnésia, eu não morri, não nasci de novo para poder esquecer. A gente não esquece de nada. Fazer terapia não quer dizer que você vai esquecer daquele trauma. Não, você vai lembrar daquele trauma, mas aquela dor não precisa ser mais carregada. Como eu digo, as correntes podem ficar no passado. Você não precisa ficar andando por aí puxando, cheio de corrente puxando, não precisa mais. Você vai olhar aquela história e vai falar, gente, eu passei por isso, né? Nossa, que perrengue que foi na minha vida, mas olha, me fortaleceu e eu tô aqui. Universo, você até fala, gente, universo, gratidão por isso que eu passei, porque isso me tornou a pessoa que eu sou hoje. Se não fosse aquilo, eu não iria estar aqui. E, infelizmente, existem dois caminhos do Criador trabalhar com a gente, né? Da espiritualidade trabalhar com a gente. Ou é no amor, ou é na dor. Mas aqui nessa realidade que a gente vive, nós fomos imputados de que a dor é que a gente abre os olhos, né? Porque tá ali, né? A consciência tá ali, o Criador tá ali falando, filhinha, troca, né? Aquela vozinha, né? Baixinha. A gente não vai dando conta, a gente só consegue dar conta quando realmente dói. E aí quando dói você fala, tem jeito, né? Vou ter que parar para olhar para isso. E aí você olha, não precisava ser na dor, mas nós somos programados assim. Espero que um dia a gente não precise mais acessar as coisas na dor. Mas isso, gente, só acontece quando nós estamos no caminho aí da descoberta, no caminho de autoconhecimento, no caminho para dentro. Hoje eu já consigo acessar algumas coisas que não precisam mais me doer tanto. Dói, claro que dói, porque se não dói, eu também não vejo, gente. Por mais que eu seja terapeuta. Mas não precisa doer tanto, não precisa chegar ao extremo para que eu corra e peça ajuda, né? Hoje começou a incomodar, eu falo, opa, tá bom, vamos lá olhar para isso. Débora, preciso da tua ajuda. E é assim, mas enquanto a gente não chega nesse lugar, é pela dor que vai vir. Então, fala aí, Débora. E a gente já tem essa crença, né, social, assim, né? Uhum. Tanto é que a gente diz, quando esmola demais a gente desconfia. A gente é ensinado a ter o plano A, B, C, D, se tudo der errado. Mas ninguém nos ensina se tudo der certo.
né? Então a gente nem pensa. Quando a gente vai fazer alguma coisa, e a gente vê muitos no manifesto, as pessoas vão fazer alguma coisa, elas já estão pensando no que vai dar errado daquilo, e não de que pode dar certo, né? Mas não é o que você quer, não é esse projeto que você quer na vida de você. Então por quê? Por que não pode dar certo? Sabe? Então, e aí então a gente às vezes precisa mais da dor, né? De aprender pela dor. Mas vai chegar um momento que não vai ser mais necessário. Pai, a nossa crença de não merecimento, ela é muito forte, né, Débora? Gente, isso foi uma coisa que eu tratei muito no Teta Healing, tá? Vou te falar de carteirinha que assim, ó, tava aqui, ó, eu já tinha ultrapassado o meu tamanho. Olha que eu sou pequena, tá? Já tinha ultrapassado. Sim, a gente acredita nisso, né? Somos seres humanos que acreditam que não merece. E é por isso que a gente fala, ai, mas né, eu vou me casar, mas se não der certo no casamento, eu me separo. Eu vou começar uma coisa, mas se não der certo, tá tudo bem. Nós já nos condicionamos a não dar certo, porque é difícil pra gente já acreditar que eu mereço isso sim, sabe? Eu mereço entrar nessa loja, eu mereço comprar isso. Eu mereço, sabe? Eu mereço um relacionamento saudável, eu mereço que alguém me ame, eu mereço ter companhias que me fazem bem. Não, a gente não pensa desse jeito. Aí vai criando um monte de coisas que depois vai virando uma bola e você fala, nossa, gente, tá tão grande que eu não tô conseguindo enxergar. Mas, gente, fala. Nós fomos ensinados a lidar com e aceitar o fracasso, as dores, as perdas, né? Então parece que é mais fácil lidar com isso do que lidar com o sucesso, lidar com a leveza, né? E já puxando de novo para a sistêmica, né? Bert Hellinger diz que o sucesso é leve, né? Mas o quanto a gente precisa crescer, trabalhar, liberar nossas crenças para entender e aceitar que o sucesso é leve, que as coisas podem chegar para a gente com leveza. Gente, isso tudo eu descobri no Teta Healing, porque eu achava que tudo tinha que ser com muito sacrifício. O dinheiro precisava vir à custa de muito trabalho, porque a minha família vem do dinheiro às custas de muito trabalho. Então eu achava que eu precisava trabalhar muito, gente. Eu trabalhava muito. Eu tinha hora para entrar e não tinha hora de sair. Estava super feliz com isso, achando que era a coisa mais normal. Eu estar exausta na minha casa, chegar do trabalho super cansada, ainda ter que dar conta da minha casa, uma cobrança que era só minha, isso não vem do meu marido. Era minha, que eu tinha que ir, o meu trabalho tinha que estar perfeito, a minha casa tinha que estar perfeita, ela tinha que estar limpa, tinha que estar arrumada, a cama tinha que estar feita, a comida tinha que estar pronta. Então era nesse lugar de exaustão que eu vivia e achava que era muito normal. E quando eu consegui descobrir, depois de muita terapia, depois de muito chorar com a Débora, que o sucesso é um lugar leve. E hoje o sucesso é um lugar leve, mas até eu conseguir acessar esse lugar, foi muito difícil. E hoje, para mim, às vezes, gente, eu dou uma escorregadinha e falo, opa, aqui não é mais meu lugar, não. Eu quero mais chegar nesse escorrega, mais volta, né? Porque é muito bom acostumar com o que é leve, fácil, agradável, né? Depois que a gente experimenta, a gente não quer voltar para aquele lugar pesado, né? E eu também tinha essa crença aí de que precisava trabalhar muito, ganhar pouco, se esforçar, trabalhar de domingo a domingo. E quando eu comecei a trabalhar com o Teta Healing, foi uma das primeiras crenças que eu quis entender da onde vinha para liberar. E foi porque a minha mãe muitas vezes dizia que eu era lenta, que eu era preguiçosa, né? Não é muito preguiçosa, não resolve as coisas rápido, porque a minha mãe é muito rápida, né? E aí já puxando lá pelos traços, eu tenho um traço de caráter mais lento, né? E então eu precisava trabalhar muito para provar para a mamãe que eu não era preguiçosa. E hoje eu trabalho muito menos, né, nesse sentido, quanto era antes, arrastando corrente, como eu dizia, né? E não tenho mais essa questão, porque eu sei que eu trabalho o que precisa ser trabalhado, a quantidade de horas que é necessário, eu mereço o dinheiro que eu recebo sem precisar me sacrificar tanto. Mas isso a gente trabalha no Teta, né? A gente precisa olhar para essas crenças. E a maioria de nós tem muitas crenças, principalmente sobre dinheiro, sobre relacionamento, ligados a merecer, né? A ter a capacitação, ser capaz, ser eficiente,
Então pensa, ai, não, eu não mereço porque eu não sou eficiente. Eu não mereço porque eu não sou capaz. Eu não mereço porque, sei lá, gera muita culpa em muitas coisas. E o Theta, ele funciona nesse sentido, assim, de uma forma incrível. Tirar, né? O sucesso, ele ocupa o lugar ainda de peso para muitas pessoas, né? Porque é muito difícil você lidar com o sucesso, você lidar com a vitória. É... Então, gente, se você tá aí do outro lado e você acha que é normal trabalhar demais, é normal sentir dor, é normal tá com aquela dor de cabeça o dia inteiro, é normal aquele corpo tá pesado, é normal você levantar da cama de manhã e não querer ir trabalhar, é normal aquele domingo que toca aquela musiquinha que todo mundo já sabe e a pessoa fala, ai meu Deus, amanhã é segunda-feira, a síndrome da segunda, Débora adora a síndrome da segunda, eu amo segunda. A síndrome da segunda-feira. É normal eu ter um relacionamento meia boca, é normal eu ter um relacionamento que meu marido me trai, mas tá bom, né, tá trazendo as coisas para casa, é normal eu ter um chefe que grita comigo. Gente, nada disso é normal, nós precisamos parar com isso, de normalizar o que é ruim para nossa vida. Já não é mais um momento. O momento hoje, em 2025, é da gente olhar para dentro da gente, realmente a gente entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu consigo negociar, o que não é inegociável para mim, e eu olhar para esses lugares com amor e com carinho, sabe? Devagar e amorosamente, como a Luísa fala, a Débora fala, eu estou repetindo. Devagar e amorosamente, mas é olhar para esse lugar, sabe? Porque o lugar de sucesso, e o sucesso que eu tô falando não é um sucesso, aquele sucesso grande que todas as pessoas precisam te conhecer. Não, gente. É um lugar de em paz com você, sabe? De levantar de manhã e você ir para um trabalho que você conseguiu manifestar e falar: caramba, eu tô feliz com esse trabalho, sabe? O meu dia hoje foi leve. Todos os dias são leves da minha vida, gente? Não. Ponto final. Não tem nem o que falar. Mas eu não me acostumo mais com o lugar de dor, porque esse é um dia típico, né? O que exato, não precisa mais. Então, se você está aí do outro lado e você precisa de ajuda, gente, procura ajuda. Não precisa ser a Débora, não precisa ser a Pamela, mas procura ajuda para você poder passar por isso e ter a leveza e sentir essa leveza durante o teu dia e estar aberto, sabe, para poder receber presentes que o universo e qualquer pessoa queira lhe entregar, sabe? E estar disponível. É isso, sabe? Conseguir estar disponível no lugar onde você tenha que estar para poder receber tudo aquilo que você tem para receber de bom e ruim. Estamos aqui experimentando ainda a dualidade. Então vamos receber coisas boas, vamos receber as coisas ruins, mas dependendo do óculos que você esteja, você vai perceber que os dias bons, eles são muito maiores do que os dias ruins. Mas os dias ruins, eles fazem muito mais barulho. E eles fazem barulho para poder chamar a tua atenção, para você poder ver que precisa mudar a rota, que precisa olhar para dentro, que precisa procurar ajuda. E é por isso que ele faz tão mais barulho, porque a alegria, o amor, a felicidade já é natural nosso, e é esse lugar de natural e de merecimento que precisamos estar 24 horas do nosso... Débora, pode falar, porque eu acho que eu já falei demais, né? Não, mas tá falando tudo maravilhosamente bem. É isso aí mesmo, gente. E a Pamela estava falando e eu lembrei de meu primeiro chefe, meu primeiro gerente. E aí eu lembro que um dia eu fiz algo assim que dificultou o trabalho de todo o grupo, sabe? E foi meu primeiro emprego, assim, eu tava arrasada, assim, com aquilo. Aí ele chegou com uma folha branca, assim, de ofício e disse assim, o que é isso aqui? Aí pegou a folha branca, assim, e balançou na minha frente, né? Aí eu disse, é uma folha branca. Para aí. Aí ele, bem no meio da folha, ele colocou uma pinta, assim, de caneta. Fiz uma bolinha pequena, assim, de caneta. O que é isso aqui? Aí eu disse, é um ponto de caneta. Um pontinho de caneta. Tem toda essa folha aqui, ó. E tu foi focar logo naquele pontinho, só um pontinho de caneta. Aí ele disse assim, isso aqui, vamos entender que é a tua vida. E aí tu tá focando só numa coisa ruim que aconteceu. E o resto?
Nunca mais esqueci, gente. É muito bom, sabe? Meu primeiro emprego, eu fui muito abençoada nos meus empregos, sabe? Eu aprendi muito nos meus empregos. E eu levei isso pro resto da vida, sabe? Cara, aí, eu tô focando naquele pinguinho de caneta ali. Mas tem um todo para olhar, né? E é o que a gente faz às vezes, a gente fica focando lá no que tá ruim, no que tá pesado, e o Teta também ensina isso, né? Tudo o que a gente foca é o que nos dá, é onde a gente coloca a nossa força, e a gente tá focando no ruim ao invés de focar naquilo que é leve, naquilo que é fácil, nas coisas boas, nos presentes inesperados que a vida nos traz. Exatamente, mas a gente só consegue focar nos momentos ruins quando tem tanta dor dentro, né, Dé? A gente tá tão acumulado desses pontinhos que vai juntando esses pontinhos, que quando chega mais um pontinho, você fala, ai, mais um pontinho. Mas quando você tá ali, né, mais um pontinho. Quando você tá ali tão bem, você tá alocado. Você fala, tá tudo bem, isso realmente aconteceu, foi ruim. E hoje, gente, eu prefiro olhar pra esse jeito, sabe? Eu olho pra esse pontinho e falo, foi ruim. Isso é a maior cagada. Aí, deu Foi ruim. como foi. Deu ruim, mas o que eu posso fazer? Vou ter que aprender com isso, né? Sim, com certeza. E é isso, porque não tem jeito, né? Dé, o que você quer trazer mais aí pra gente sobre o Theta Healing? Ou, por favor, pode trazer os presentes. Eu nem pedi presente, mas eu já quero presente. Eu adoro Teta presente. Já que tava todo mundo emocionado aí no estúdio e tudo, né? Vou mostrar um pouco do Feel Download, mas eu quero explicar esse presente lindo que eu ganhei da malha da Lei da Compaixão, que é a malha da compaixão. Eu estava atendendo uma cliente um dia, ela chegou com muita dor física. E cada Theta Healer desenvolve algumas habilidades, né? Mas eu não tenho muitas habilidades com a liberação de dores físicas, de traumas físicos. As minhas habilidades, elas são mais do campo emocional, de manifestação, de downloads, né? Então, até quando chegam doenças para mim, eu já pego o livro, que é o que a Pamela tem, Doenças e Desordens. Aqui tem todas as crenças que cada doença traz consigo, né, pra gente olhar. Mas aquele dia ela tava, sabe assim, quando tu vê que a pessoa veio porque ela precisava também, ela estava com uma dor emocional, mas aquela dor física estava atrapalhando o processo. E aí, quando eu entrei em Theta, eu disse, Criador, tem algo que eu possa fazer para ajudar essa cliente, para que ela possa realmente aproveitar essa sessão, né? E aí, a Lei da Compaixão, né, vai cessar o campo. E aí, eu perguntei para ela se ela permitia que a Lei da Compaixão conversasse, e a Lei da Compaixão disse para mim, que jeito dela, não, filha, eu não vou falar com ela. Eu disse, mas como? Ela disse, não, eu vim te trazer um presente que tu pode usar sempre que perceber essas dores físicas nos teus clientes. Então, e eu descobri há poucos dias que essa malha da compaixão também libera questões emocionais. Porque quando eu estava a pessoa estava com uma grande dor emocional, chorando muito, a Lei da Compaixão chegou até mim e disse, coloca a malha. Eu disse, mas a malha não é só para dor física? Ela, não, né? E eu quero trazer, eu acho que eu tô lendo aqui, né, que acho que vai ser sob medida, eu acho que não é por acaso, sabe? Então, se tu permite, eu quero apresentar a malha compaixão. Opa, gente, olha, vamos aproveitar esse presente. Galera aqui no estúdio, vamos aproveitar esse presente aí que a Débora vai trazer pra gente. Sentar os que vierem junto com ela. Vamos lá, gente. Então, eu quero que vocês fechem os olhos. E para todo mundo que chegar aqui depois também, será da mesma forma. Respirem profundamente. Enquanto vocês fazem essa respiração, sintam todas as células de vocês recebendo muito amor incondicional. Esse amor desabrocha no corpo de vocês, como se fossem florzinhas em botão, crescendo,
se abrindo. E cada vez que essa florzinha abre, mais amor é expandido pelo corpo de vocês, que está sendo nutrido agora de amor. O amor que é matéria-prima para todas as curas, para todas as liberações. O amor incondicional que nos conecta e nos permite nos sentirmos amadas pelo Criador de tudo que é. Amados pelo Criador de tudo que é. E enquanto vocês recebem esse amor, os chakras de vocês vão sendo alinhados. E a limpeza energética vai sendo feita. E agora eu quero que vocês escolham um lugar seguro para vocês. Esse lugar pode existir completamente fruto da imaginação. O importante é que vocês estejam em conexão com tudo de bom que a vida tem para te dar. Estejam conectados com Deus, fonte de vida, Criador, universo, como vocês chamam. E que vocês saibam que são amados por este ser. E agora, eu quero que vocês imaginem como se uma rede de pescador envolvesse você, cobrisse vocês da cabeça até os pés. Todo o corpo de vocês está envolvido por esta malha, que é da nossa querida e amada lei da compaixão. E essa malha vai aderir ao corpo de vocês, fazendo uma leve pressão em qualquer lugar que vocês estejam se sentindo com alguma dor ou com alguma emoção que está aí presa na garganta, pesando no coração, e que precisa ser liberada. E agora, a lei da gratidão transforma essa malha na cor branca. E vocês começam a sentir paz. E é seguro sentir a paz. Todo o corpo de vocês é envolvido por a malha branca. E agora que o corpo de vocês está em paz, esta malha começa a mudar de cor lentamente, do tom lilás até o preto. E enquanto acontece essa mudança de cor, está sendo transmutado todas as dores físicas e emocionais que estão pesando vocês hoje. Não precisa mais. Vocês têm merecimento. Vocês são dignas de receber. E vocês são dignas e dignas de transmutar tudo que não é divino em vocês neste momento. E agora, a lei da compaixão transmuta essa cor pro verde, curando, conectando com a cura que está dentro de vocês. Vocês já sabem que precisa ser curado. Vocês já sabem como precisa ser curado. Vocês já sabem que é a hora de ser curado. E essa malha se transforma agora na cor amarela, trazendo a sabedoria para vocês. Vocês já sabem, meus queridos, minhas queridas, que está na hora de transmutar e curar tudo que não é divino na vida de vocês. Com sabedoria, paz e amor. E é o amor que cobre toda essa malha agora com a sua cor rosa.
E junto com a cor rosa, nós teremos a cor azul, que é do poder e da vontade de Deus. É seguro sentir-se amado, amada por Deus. É seguro sentir que Deus está em você nesse momento, fazendo as curas necessárias, as curas que você mesmo irá fazer, você mesmo irá fazer. Que é seguro usar todo esse amor para impulsionar seus projetos, sua saúde, seus relacionamentos. E agora, com a mesma amorosidade de sempre, a lei da compaixão retira essa marca de vocês. E deseja que vocês se sintam prontas, prontos para este recomeço. Vocês permitem ensinar a todas as células de vocês que é seguro assumir agora o poder de cura que existe em cada um e assumir um novo caminho, uma nova história a partir de agora. Se permitirem, digam sim. Se não quiserem, só dizer não. Vocês permitem ensinar a todas as células de vocês que vocês já sabem qual a definição mais elevada de merecimento e permissão, e qual a sensação de se sentir merecedores e terem a permissão para amar e ser amados, para crescerem, para curarem-se e para transbordar. Vocês permitem que tudo isso seja feito agora? Vocês permitem ensinar a todas as células de vocês que é seguro absorver tudo o que foi feito nesse momento, porque vocês escolheram estar aqui comigo? Então não terem tapando todos. Quando estiverem prontos, sua boca. Uou, que maravilha! A câmera não vai pegar porque eu tô toda arrepiada aqui, gente. Olha aí, vocês acabaram de experimentar o que é uma sessão coletiva de Theta Healing. Eu gostaria que vocês deixassem, por favor, aqui embaixo na descrição desse podcast, o que vocês sentiram depois desses cortes. Com certeza eu vou pedir para a equipe colocar lá no nosso Instagram, porque isso precisa, as pessoas precisam receber mais disso, né? Coloca aqui embaixo para mim e para Débora o que vocês sentiram, como vocês chegaram e como vocês estão saindo dessa live com esse grande presente que a Débora deu. Quando a Amália chegou, minha cabeça se arrepiou da cabeça aos pés, exatamente sentindo, né? Essa Amália me abraçando aqui, entrando. É muito amor, né? É muito amor. Era como se eu estivesse lá na abertura dos registros da Caixa, estivesse recebendo os mestres ali. É exatamente isso, sabe? Esse amor todo que foi recebido, esse acolhimento. É um colinho gostoso, né, gente? Que abraça, assim, que te cuida. Eu só tenho que agradecer esse presentão que você trouxe pra gente aqui, agradecer a compaixão por ter vindo aqui, se disponibilizado em trazer todo esse amor que é só dela para nós aqui e para todo mundo que vai assistir, porque a gente também não consegue saber aonde que esse podcast vai chegar, né? Aí no Brasil, em todos os lugares do mundo, todos os lugares desse planeta Terra, que chegue, e você que vai receber isso, que vai assistir depois, ou em qualquer momento, simplesmente se conecta. O seu sim permitindo, e a energia vai chegar aí. Não é porque isso aqui está sendo gravado, a energia ela não tem tempo e espaço. Ela simplesmente atua quando nós estamos dispostos e abertos a querer receber. Então, se você quer receber, se conecta aí, volta um pouco mais, precisa mais disso, volta em outro momento, passa o vídeo todo, pega só esse pedacinho,
faz mais uma vez e faz mais uma vez, sabe? Sempre que você não estiver sentindo bem, volta nesse vídeo, vai lá e pega só esse pedacinho para poder fazer e recebe esse amor, sabe? Porque o amor nada mais é do que aquela força que a gente precisa para poder construir, para poder modificar, para poder criar. É o amor que cria, gente. Então, assim, para poder criar a sua nova realidade. Então, né, nossa, muito obrigada, que coisa mais linda! Eu que agradeço, e como sempre, como eu digo, às vezes que a Pamela dá risada, ô criadora, eu tinha planejado uma coisa, criadora, e tu manda fazer outra. Tinha planejado fazer um monte de download, bem vibrantes, né? Mas aí a Lei da Compaixão resolveu dar esse presente pra gente. Permitiu também os downloads, né? Receberam downloads. Esse Você Permite Ensinar Todas as Células são os downloads, né? E eu que agradeço, assim, mais uma vez, poder estar aqui contigo, e é sempre muito bom, a gente se diverte muito, e eu desejo, assim, toda a minha alma que esse vídeo chegue para muitas pessoas, porque nós todos fizemos um grande presente aqui hoje. Exatamente, né? E eu acredito que ele vai chegar realmente para aquelas pessoas que realmente precisam se conectar, né, com esse amor que a Lei da Compaixão trouxe pra gente. Dé, eu quero te agradecer profundamente por você ter vindo aqui na minha casa. Bem-vindo mais uma vez a esse lugar. Obrigado por você ter mais uma vez aceitado o meu convite de estar aqui. É sempre muito gratificante, muito prazeroso estar na tua companhia, que a gente troca e consegue sentir o amor que nós temos uma com a outra. E eu espero que você que está aí do outro lado, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que você consiga sentir esse amor que está aqui entre nós duas, né? E esse amor passando para vocês, porque o meu papel aqui, o papel da Débora como terapeuta, é exatamente levar para vocês as ferramentas que mudaram a nossa vida e que transformam o nosso dia a dia. O Theta Healing transformou a vida da Débora, por isso que a Débora é a terapeuta que ela é hoje. Por isso que o mundo conhece a Débora, é por conta do Theta Healing. Depois, é claro que ela foi fazendo outras terapias, mas foi com essa terapia que ela começou e que levou a ela onde ela está hoje, com esse expertise que ela tem hoje no Theta Healing. Então, gente, você que está aí nos assistindo e nos ouvindo, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por ouvir esse podcast Jornada da Alma, e até o próximo encontro, até o próximo podcast. Eu não tenho nem tanta coisa para falar, porque eu tô assim tão inundada de amor, que tá tão gostoso aqui, que eu não quero nem falar muito. Dé, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigada a todos. Muito E a casa é sua. Um beijo, gente, até a próxima. Tchau.